Continuemos. Então, vamos lá, o que a gente sabe até agora? Né? A gente sabe que energia térmica pode se transferir de um sistema para outro, que essa energia térmica transferida de um sistema para outro pode afetar tanto o sistema que está dando energia, como o sistema que está recebendo a energia. E o efeito dessa perda ou recepção de energia pode ser de dois tipos, né? O sistema pode sofrer variações de temperatura, que aí a gente chama o processo de calor sensível, ou pode sofrer mudança de fase, que aí a gente chama o processo de calor latente, né? Calor sensível é um processo que só produz mudança de temperatura. Calor latente é um processo que só produz mudança de fase. Calor sensível se calcula desse jeito: a massa do corpo, o calor específico sensível da substância e a variação de temperatura que eu quero produzir ou que foi produzida. Calor latente calcula desse jeito: a massa do corpo e o calor latente da respectiva mudança de fase. Então, sistemas trocam energia. Beleza. Qual é a relação entre a quantidade de energia que um sistema perde e a quantidade de energia que outro sistema recebe? Né? Essa relação, assim, numa situação de situação real, por exemplo, uma sala de aula, o ar-condicionado esfriando o ambiente, retirando o calor, as lâmpadas aquecendo o ambiente, injetando calor, nós todos fornecendo energia para o ambiente, dando calor para o ambiente. Então, é muito complicado da gente dizer de quanto do calor retirado pelo ar-condicionado foi cedido pelo aluno A, ou quanto do calor cedido pelo aluno B foi absorvido pelo aluno C. É difícil porque são muitos objetos interagindo, o sistema é muito dinâmico, é muita coisa entrando, é muita coisa saindo. Então, a situação ela não é impossível de ser descrita, mas ela é muito complicada. Tá? Mas a gente pode compreender o processo se a gente simplificar a situação da seguinte forma. Vamos pegar um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Eu tenho aqui, né, no caso, sistema isolado termicamente. O sistema isolado termicamente é um sistema que a parte limitada do sistema não interage com o mundo externo. Então, para fazer isso, eu tenho que isolar mesmo o sistema para impedir trocas de energia térmica. Então, eu tenho que evitar, eu tenho que fazer uma barreira física boa para evitar a troca de calor por condução. Né? Então, esse material da barreira tem que ser um bom isolante térmico. Uma solução legal também seria que essa parede do isolante fosse uma parede dupla, com ar no meio, por exemplo, que aí dificultaria ainda mais o processo de condução. O simples fato dele ser fechado e não permitir que o ar que está aqui dentro passeie por fora e que nem o ar que está por fora passeie aqui por dentro, isso é suficiente para impedir a convecção com o meio externo. Né? Então não vai ter troca de calor com o meio externo por causa da convecção em virtude do sistema ser fechado. E eu poderia muito bem, por exemplo, espelhar a parte de dentro do sistema e a parte de fora também, para deixar melhor ainda, espelhar para impedir que calor de dentro saia do sistema e para impedir que calor de fora entre no sistema. Né? O fato de ser espelhado, ele iria refletir a radiação que vem de fora para fora. Então, energia térmica não entraria no sistema por irradiação. Ao mesmo tempo, o fato dele ser espelhado por dentro impediria que irradiação saísse de dentro para fora. Tá? Então, não haveria troca de energia térmica. Isso é mais ou menos a solução que foi dada para a garrafa térmica. A garrafa térmica é mais ou menos um sistema desse tipo. Tirando o fato de que ela não é vedada o tempo todo, que a tampa tem que ser aberta para você colocar o café, tal, entra ar, sai ar, tal, mas é o mais próximo disso que a gente tem, como se fosse, né? Sistemas desse tipo que isolam o ambiente externo a gente chama de calorímetro, tá bom? Pode ser chamado de calorímetro. Bem, então o que acontece? Imagina que dentro desse sistema que não quer saber do mundo exterior, está isolado do mundo exterior, você coloca dois corpos
que estão a temperaturas diferentes, que o corpo A com a temperatura TA e o corpo B com a temperatura... Riscar de vermelho em cima do vermelho é complicado. O corpo B que está a uma temperatura TB. E além disso, considere que a temperatura TA é maior do que a temperatura TB. É óbvio, se TA é maior do que TB, vai haver um fluxo de energia térmica de TA para TB. TA vai perder energia, TB vai ganhar energia. Isso vai acontecer até que o equilíbrio térmico se estabeleça. Não me interessa agora o que o TA vai sofrer por causa dessa perda de energia. Né? Sabe que ele vai esfriar, é possível que ele sofra uma mudança de fase, é possível, não é necessário. Mesma forma, TB vai receber energia, então é possível que essa energia produza mudança de temperatura, mudança de fase. Né? Mas um fato que a gente não pode negar é o seguinte, como esses dois corpos estão isolados do mundo exterior, e como energia não se perde, energia não nasce do nada, a energia só se transforma ou se transfere de um sistema para outro, uma coisa que a gente não pode negar de jeito nenhum é o seguinte, a quantidade de calor que vai ser cedida pelo corpo A, né, a quantidade de calor que o corpo A vai perder, vai ser completamente absorvida pelo corpo B. Só tem eles dois. Então, se A perdeu energia, essa energia vai ser toda absorvida por B. Ok? Numericamente falando, são iguais. Só que para poder trabalhar de uma forma mais coerente, de uma forma mais prática, a gente vai adotar a seguinte convenção. Sempre que um sistema, né, num processo de troca de energia térmica, sempre que um sistema estiver perdendo calor, né, calor cedido, a gente vai dizer que esse calor é negativo. Então, a gente vai representar o calor cedido por um número negativo. Então, se o cara perdeu 100 joules, a gente vai dizer que houve uma troca de menos 100. Quando eu falar menos 100, né, o corpo A, e eu digo que a ele está relacionado a um fluxo de energia de menos 100 joules, você já sabe que ele perdeu 100 joules. O calor recebido, a gente vai representar por números positivos, tá? Então, se a gente pensar um pouquinho, sem sair muito da zona de conforto, ora, as quantidades são iguais, mas os sinais são diferentes. A quantidade de calor cedido e a quantidade de calor recebido é igual. Se um perdeu 100, o outro ganhou 100. Mas os sinais são invertidos. Então, se esse cara aqui perdeu menos 100 e esse cara aqui ganhou mais 100, perceba que a soma, né, a quantidade de calor cedido, somado com a quantidade de calor recebido, vai dar zero. Então, essa equação, ela é simplesmente uma expressão aqui bem específica, nada generalista, é uma expressão bem específica para este caso, de uma troca de calor num ambiente perfeitamente fechado, da conservação da energia. Estamos dizendo que todo o calor que foi cedido, somado com todo o calor que foi recebido, vai dar zero. Por quê? Porque o calor cedido e o calor recebido têm a mesma intensidade, mas têm sinais trocados. Tá? Então, é simplesmente isso que você tem que saber, e é quando você trata de troca de energia térmica em sistemas isolados. E aí, esse calor cedido é calor de que tipo? É calor latente? É calor sensível? E esse calor recebido? Ele é latente ou ele é sensível? Aí, você vai ter que desmembrar o problema e tentar entender. Se você tem certeza que o corpo A, ao ceder calor, só sofreu mudança de temperatura, então você tem certeza que o calor cedido é calor sensível, só produz mudança de temperatura. Se por outro lado você sabe, né, vamos supor aquela brincadeira de colocar uma pedrinha de gelo dentro de uma xícara de água que está a 50 graus. Se você no final das contas vê que o sistema equilibra a 10 graus, então você pode ter certeza do seguinte: o gelo que recebeu o calor sofreu tanto mudança de temperatura, porque inicialmente ele estava, vamos supor, a menos 10 graus, e no final se equilibrou tudo a 10 graus, então ele sofreu mudança de temperatura, e é óbvio, no meio do caminho ele sofreu uma mudança de fase. Então você tem certeza que neste processo aí, neste exemplo que eu venho trazendo desde o começo das videoaulas, né,
O gelo sofreu tanto calor sensível como calor latente. Então, o calor recebido aqui seria desmembrado em dois termos. Um termo que seria o calor recebido sensível e o outro termo que seria o calor recebido latente. E aí a gente sabe como calcular calor sensível, a gente sabe como calcular calor latente. Tá? Então, como essa expressão vai ser expandida em cada problema, depende do que está acontecendo dentro do sistema isolado. Se está havendo só mudança de fase, se está havendo mudança de temperatura, e é claro, como cada parte do sistema está sofrendo isso, só mudança de fase ou só mudança de temperatura. Beleza? Então, por hoje é só. Bons estudos!